Você aí, autônomo, que recebe por RPA, ou você CLT, sabe qual é a diferença entre RPA e CLT? Se vocês não sabem, fica aí que depois da vinheta a gente traz novidades. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a básica diferença entre um recibo de pagamento autônomo, o RPA, ou um trabalhador formal de CLT, que tem ali a sua carteirinha assinada. Antes disso, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o like nesse vídeo, compartilha, deixa aqui nos comentários sugestões de tema, suas dúvidas, o que vocês têm achado desses vídeos, que a gente vai ler e vamos criar novos conteúdos aí com base nas sugestões de vocês. Dito isso, vamos lá, Brunão. RPA e CLT. Nós já gravamos um vídeo sobre o que é o RPA, vai ficar no cardzinho aqui em cima, mas antes da gente prosseguir, um breve resumo do que é o RPA. RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, criado assim, basicamente, só contextualizando, Gabriel, tem um dado aqui do IBGE, existe hoje 38 milhões de trabalhadores informais no país. Galera que não tem uma empresa, ou não é CLT, não tem um registro formal, pessoal que está na informalidade, 38 milhões de trabalhadores. Isso dá mais ou menos 38%, né, da população brasileira. Sim, da população produtiva, né? Isso, exato. Fora aposentados, crianças, Exato, essas coisas. exatamente. E aí, um instrumento para tentar formalizar ou trazer essas pessoas que são informais para a formalidade, o primeiro passo, assim, do ponto de vista, você vai entender no final do vídeo, o primeiro passo é essa questão do RPA, porque ele traz ali uma certa garantia para o trabalhador com relação a INSS, Previdência Social, proteção ali de previdência, essas coisas, mas ao mesmo tempo que dá ali a flexibilidade que um trabalho informal propõe, Proporciona, né? Proporciona, exatamente. Então, o RPA, ele é esse recibo onde esse trabalhador, né, por horas ali informal, trabalhador autônomo, isso, vai ali prestar um serviço para uma empresa e através dessa estrutura, desse instrumento, ele faz ali o recolhimento de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, imposto que vai para a prefeitura, tanto que é a prefeitura que coordena toda essa questão dos RPAs, e também faz o recolhimento do INSS, que é o imposto que vai lá para a Previdência Social, para fins de aposentadoria e também de proteção social. Exatamente. E imposto de renda, se houver. Se houver, porque esses valores que são prestados, ele entra lá em rendimentos tributáveis de imposto de renda. Exatamente. Então, se houver imposto de renda, paga, senão tá tranquilo também. Ou seja, é uma forma do informal ter formalidade. Isso, né? Está protegido. Está protegido, Tem algum exatamente. nível de proteção. Comprovar renda. Comprovar renda. Então, comprovar. O cara vai ali, ele quer financiar uma casa, né? Sim. Quer ter um carrinho novo e tal, e o cara, velho, eu trabalho a vida inteira fazendo freelance, mas não tenho empresa. Uhum. Como que eu vou comprovar isso? Então, cara, muitas das vezes ali você tem essa ideia, e não é CLT, né? Ter essa ideia do RPA ali faz sentido. Em contrapartida, o CLT, né, que é tão conhecido, é o trabalhador formal brasileiro, tem sua carteira assinada com todas as regras e benefícios previstos na consolidação das leis trabalhistas, a CLT. E aí, aquele cara que o empregador tem que pagar o FGTS dele, né? Tem que descontar já o INSS, também o imposto de renda também. Nesse caso não tem INSS, né? Uhum. É uma diferença. Sim. E aí tem também ali o Vale Alimentação, Vale Transporte, plano de saúde em alguns casos, plano odontológico, férias garantidas, né? Remuneradas, Sim. um 13º salário, em alguns casos um 14º e até 15º, que eu descobri esse dia que tem gente que recebe 15º. Então, tudo isso está ali na consolidação das leis trabalhistas, né, na CLT. São garantias firmadas em um papel ali. E caso aquele trabalhador seja demitido, né, ali sem um acordo, ainda cabe ali multa rescisória de contrato, tudo mais. Então, é uma formalidade muito maior quanto ao RPA. Traz muito mais proteção para o trabalhador, exato. Porém mais custos. Porém mais custos por empregador, né? Exato. E aí também, entram alguns pós e contras, né? O RPA, por exemplo, igual você falou, para trabalhos esporádicos, né? Tem Sim. flexibilidade de Faz horário. total sentido. Já o trabalhador CLT não.
É aquele bom e velho bater o ponto, né? Tem que bater ponto. Então, meu queridão, faltou, tem que ter atestado, tem Sim. que ter justificativa, não faltou sem atestado, sem justificativa? Falta, desconta Sim. horas e tudo mais. Exato. Então, todos os lados têm seus pós e contras. Um lado é mais flexível, o outro é mais seguro, o outro você tem mais flexibilidade, no outro você tem maiores garantias. Então, tem um melhor que o outro? Depende. Mas assim, o RPA é quando ali o trabalhador informal ele está ensaiando ali ir para uma formalidade, ensaiando ali uma relação de trabalho, uma relação de prestação de serviço com uma empresa. Então, o primeiro passo é ali começar com os RPAs, mas assim, se isso se tornar recorrente, né, faz sentido ir para uma CLT, mas entenda que a CLT para o empregador o custo é de 1,6, 1,8 salário. Então, se tu assina uma carteira de R$5.000, o custo para a empresa é algo em torno de R$8, R$9.000. Né? Isso, geralmente, vai para o bolso do trabalhador, então ele vai receber menos. Né? Então, o empregador ele faz essa conta e ele vai fazer esse desconto, no fim das contas, para o trabalhador. Então, o trabalhador ele poderia ganhar mais se fosse ali na informalidade, podemos dizer assim. Mas à medida que essa relação, né, de prestação de serviço começa a se tornar constante, vale a pena considerar a CLT, mas também a terceirização. Né? Você tem uma empresa para você prestar serviços para essa grande empresa, esse tomador de serviço. Né? Exatamente. Um ponto importante, Gabriel, e isso aí serve não só para quem está prestando serviço, como RPA, ou quem está pensando em ser um CLT, ou pensando em abrir uma empresa, mas também para o empregador, é que o seguinte, o Estado ele obriga as empresas a fazerem o recolhimento do RPA, tá? Quando existe uma relação entre a pessoa jurídica e a pessoa física, tá? Então, isso é muito Portugal, né? Assim, o governo achando que esse trabalhador, que é mais difícil ele fiscalizar, esse trabalhador não vai pagar um imposto, então ele chega no grande empregador, na empresa, na sua empresa, dependendo de quem está assistindo, e fala, olha, eu acho que o Gabriel que está prestando serviço para tua empresa não vai pagar um imposto. Então já faz essa retenção através do RPA, do instrumento RPA, já retém lá 11% de INSS, que vai para a Previdência, já retém lá 5% de ISS ou 2%. A maioria é 5%, mas vai depender da prefeitura. Sim. Mas retém lá 5% de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que vai para a prefeitura. E de vez de tu pagar lá R$10.000 para ele, que foi a prestação de serviço, sim, por exemplo, paga lá 10 mil menos os 16%. Então é preciso ter cuidado, principalmente para o empregador que vai lá e faz um Pix para uma pessoa física, para um prestador de serviço. Sei lá, aquele prestador de serviço que faz ali uma rede social, post do Instagram, vou te mandar R$1.000 aqui para fazer os posts aqui da minha empresa lá, toma aqui. Como é que tu vai classificar isso no teu balanço? Se for prestação de serviço de uma pessoa física, tem que fazer o RPA. Cadê o RPA? Se for de uma pessoa jurídica, aí beleza. Tem que ter uma nota fiscal. Tem que ter uma nota fiscal, você transfere para a PJ desse prestador de serviço, ele emite a nota fiscal, é uma relação entre pessoas jurídicas, aí tranquilo, tá? Então, assim, via de regra, o RPA ele é esse instrumento onde o trabalhador que está prestando serviço está ensaiando ali uma situação de futuramente ser um CLT ou futuramente ter uma empresa para prestar serviço para esse empregador. Mas ele não é um instrumento para você ficar ali de forma constante. Exato. Existem alguns casos, que são exceções, que aí sim faz sentido o cara ficar ali sempre no RPA, que são, na maioria das vezes, aqueles trabalhadores por empreitada, pedreiros e tudo mais. Sim. Que ele vai fazer uma obra ali, a obra dura 3, 6 meses, a construtora contrata aquele grupo de pedreiros, né, de trabalhadores da engenharia civil ali, por RPA, é um contrato temporário. Então, isso funciona também através do RPA ali, esses contratos temporários. É para uma empreitada aqui, pronto, acabou, beleza. Então, esse cara, pode ser que ele faça um RPA aqui, faz outro RPA lá, outro RPA ali,
Lembrando que depois, no final do ano, ele vai ter que declarar tudo isso no imposto de renda da pessoa física Sim. dele, né? Então, nesse caso, talvez até faça sentido, mas ainda assim, obviamente, um planejamento tributário é a melhor situação para entender. Se não era melhor ele abrir logo uma empresa, né, para prestar esse serviço de mão de obra especializada na engenharia civil e tudo mais, né? Então, há casos e casos, há pós e contras. Na verdade, assim, não tem um melhor que o outro, né? Na Depende verdade, da situação. depende da situação. E se você que está nesse momento aí para decidir, pô, eu vou pela terceirização de mão de obra, que é o CNPJ, ou eu aceito a proposta de RPA, ou eu aceito a proposta de CLT, ou fico na informalidade, né? Então, todos esses casos devem ser analisados com cuidado, de preferência com um contador. Então, se você precisar de ajuda, fala aqui com a gente que a gente vai te ajudar. A gente marca uma reunião, marca uma consultoria para entender o seu caso e planejar o melhor possível para você. Mais alguma coisa, Brunão? É isso. É isso, então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo aí, compartilha com todo mundo, vai lá no Spotify, escuta a gente lá que tem bastante conteúdo interessante também. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Bota eu aqui de pedreiro. Caçapete. Ah, uma tanguinha assim, ó, de pedreiro bombado. Só de suspensão. Pedreiro bombado, porra.